Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB. Nessa aula, nós ainda vamos continuar estudando direitos dos advogados. É a nossa penúltima aula sobre isso. E quando nós estamos falando sobre direitos dos advogados, nós temos que lembrar que o nosso estatuto foi criado, como uma resposta à época da ditadura. Então, foi uma lei criada com muitos artigos que são até repetitivos, mas para evitar que em algum outro momento da nossa história os direitos dos advogados tenham, ou melhor, sejam tão lesados como foram na época da ditadura. Então nós temos aqui um longo texto, que vai falar sobre o direito do advogado de ingressar livremente em salas de sessões dos tribunais, mesmo além daquela cancela que separa o juiz, do, do advogado. O advogado pode abrir ali educadamente e passar para o lado do juiz, se ele precisar se aproximar do juiz, por exemplo, para analisar um documento, mostrar alguma coisa, ele tem esse poder. Então, nas sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos, desde que lá o advogado precisa estar para legitimamente exercer a sua função. Salas e dependências de audiências, secretaria de fórum, cartórios, ofícios de justiça, esses cartórios aqui, nós estamos falando dos cartórios judiciais, ou seja, qualquer lugar do fórum onde o advogado precisa estar para legitimamente exercer a sua função. Também serviços notariais de registros, cartórios extrajudiciais. O advogado chegou lá, lógico que ele vai ser atendido por um funcionário. Mas se não tiver nenhum funcionário para atendê-lo, ele pode adentrar a serventia. Então, esse não é um artigo para autorizar o advogado a ser grosseiro, a ser sem educação. Não é para isso. Esse é um artigo para garantir que o advogado será atendido. Então, se não tiver alguém para atendê-lo, ele vai cordialmente, educadamente pedir licença e entrar dentro da serventia também. Delegacias e prisões, ele também, chegando na delegacia, numa prisão, tem que ter alguém para atender o advogado. E se não tiver alguém, o advogado tem autorização legal para adentrar numa prisão, numa delegacia, mas ainda bem que sempre vai ter alguém para atender o advogado. E no caso de prisões e delegacias, não precisa nem respeitar o horário de expediente, porque nós estamos falando de pessoas presas, pessoas privadas da sua liberdade. Então, o advogado tem autorização para ser atendido até fora dos horários pré-determinados. Aqui a letra C, que é a mais genérica de todos, em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público. Talvez alguém estava lendo a letra A do nosso artigo pensando assim, mas e no gabinete dos desembargadores? Então quer dizer que no gabinete dos desembargadores o advogado não tem acesso? Tem acesso também. Se precisar falar com o desembargador, utiliza aqui o fundamento, o item C, tá bom? Então, pessoal, o que nós estamos querendo mostrar para vocês? O advogado, de uma forma geral, ele pode adentrar onde quer que ele precise para exercer a sua função. Qualquer repartição judicial, local de serviço público, que o advogado precise adentrar, para exercer a sua profissão, ele vai ter franqueado acesso. É lógico, repito, uma questão de educação, porque também não estamos aqui protegendo advogados grosseiros, uma questão de educação, sempre que tiver alguém para atender o advogado vai ficar ali no balcão, vai ficar ali na entrada mesmo. Mas se precisar, se não tiver alguém, aí o advogado tem o direito de adentrar educadamente para exercer a sua função de advogado, tá bom? Aqui o artigo 7º, inciso 8º, até reforça uma questão que muitas vezes os advogados têm dificuldade na prática, é dirigir-se diretamente aos magistrados. Lógico que isso não vai dar direito do advogado interromper uma audiência. Chegou lá, está tendo uma audiência, ele vai esperar a audiência acabar, no intervalo de uma audiência e outra, o advogado conversa com o magistrado. Beleza. Mas o advogado conversa com o magistrado mesmo que ele estiver no gabinete. Vocês que são estagiários, já devem conhecer uma prática que nós, advogados, infelizmente já passamos,
que um funcionário do fórum falou assim, doutor, o juiz não atende quando ele está no gabinete. E sendo que o nosso estatuto, né, que é uma lei federal que obriga até os juízes, nossa lei federal aqui fala que o advogado tem acesso ao gabinete. Então, infelizmente, chegou lá na porta da sala do juiz, né? Normalmente a sala de audiência fica ao lado do gabinete. Então, olha, doutor, o juiz não está atendendo nesse momento. Ele está no fórum? Sim, mas ele não está atendendo advogados nesse momento. O advogado pede licença e caminha-se até o gabinete, porque não é uma opção do juiz atender ou não o advogado, certo? É uma obrigação. O juiz poderia fixar um horário? Não. Isso, pessoal, não só está na lei, como até o CNJ já deu reiteradas decisões que o juiz é obrigado a atender o advogado. Se o juiz está dentro do fórum, ele é obrigado a atender o advogado. Então, não tem essa questão de o advogado, aqui você não pode entrar, tudo. Locais que o advogado precisa legitimamente entrar para exercer a sua profissão, né, aquela necessidade da sua profissão, realmente ele tem direito de livre acesso. Um detalhezinho que nós temos aqui, por uma questão de bom senso, quando se trata de reuniões, assembleias de entidades privadas, né, um condomínio, né, uma empresa que tem a sua assembleia de condôminos, né, reunião empresarial, aí, pessoal, pede-se que o advogado tenha acesso também, mas ele precisa ter uma procuração com poderes especiais, né? Porque, imagina, o Roberto recebeu uma procuração para fazer o divórcio de um sócio. Isso me dá direito de participar da reunião da empresa dele? Não. Tá certo? São situações diferentes. Ah, mas eu tenho a procuração do meu cliente. Mas se for para essas situações, participar de uma reunião, né, da assembleia lá de acionistas, aí você precisa ter poderes especiais. Porque são, né, entidades privadas. Fórum, repartições públicas, né, são todas entidades públicas. Eu sei que o serviço notarial e registral não é uma repartição pública, embora preste um serviço público, né? Exercita em caráter privado. Mas lá também o advogado tem acesso, é uma exceção. Mas aqui não. Aqui numa assembleia, uma reunião de uma entidade privada, aí o advogado só terá acesso se ele tiver procuração. Até por uma segurança, né, pessoal, da própria pessoa jurídica. Tá bom? Então tem esses detalhes. Outra questão que poderia parecer uma bobeira, fala assim, nossa, Roberto, mas que bobeira colocar, isso precisa ser tão detalhado. Sim, é o direito do advogado permanecer sentado, em pé, adentrar ou retirar, já falei para vocês, né? Mas essa questão do advogado permanecer sentado ou em pé, será que isso precisaria constar mesmo na lei? Pessoal, talvez não. Mas isso aqui poderia ser, né? Numa época de uma ditadura, numa época em que os direitos dos advogados estiverem sendo atacados, isso aqui é uma forma de você constranger o advogado. Imagine se um juiz pudesse falar na audiência assim, advogado, você vai ficar em pé durante a audiência toda. Ou, advogado, eu não quero que você se levante da cadeira em momento algum da audiência. Olha, pessoal, às vezes a fala em pé tem outra conotação do que uma fala sentada. Então, quem decide se permanece sentado ou em pé é o advogado, né, que realmente tem essa prerrogativa de saber como que ele deve se portar. Agindo respeitosamente, tudo é bem-vindo, tá bom? Então, permanecer sentado ou em pé, livre escolha do advogado. Se o advogado vai falar sentado ou em pé, livre escolha do advogado. Nossa, Roberto, mas tem outro inciso só para falar isso? Pessoal, prestem atenção. Essa lei foi criada como uma resposta aos anos da ditadura. Então, o legislador não economizou aqui em descrever ao máximo os direitos dos advogados, para que essas situações, né, não voltassem a ocorrer, tá bom? Então, pode parecer redundante, hoje nós temos grande respeito pelos direitos dos advogados, mas nem sempre foi assim. Talvez hoje não teria tanto sentido esse artigo, mas em outros momentos nós teríamos, tá certo? Pessoal, então, sobre esse direito de participar, de estar em determinados locais, falar em pé ou sentado, né? Então, nós encerramos por aqui.
Muito obrigado a vocês.